Olá, criativos! Hoje a gente vai falar de Paraísos Artificiais de Marcos Prado, filme nacional de 2012. A história, resumidamente, é sobre sexo, drogas e rave. Com dois personagens, outros periféricos ali, e uma história que parece que não vai para lugar nenhum, mas ela chega onde ela quer e ela cumpre muito bem a promessa dentro da proposta. Natália Dill tá, nossa, linda. Incrível, incrível, incrível. E tá muito linda e ela tá perfeita no papel. Todos os outros personagens também se encaixaram muito bem. O protagonista é o Nando, interpretado pelo Luca Bianchi, e a Natália Dill faz a Erika, né? A gente conhece a história dos dois de uma maneira não linear, e o Marcos Prado ele sabe construir essa não linearidade de uma forma que a gente consiga compreender e encaixar as peças ao longo da história. E o mais interessante de Paraísos Artificiais, e que você vai sacar lá em meia hora de filme, 40 minutos de filme, é que tudo já foi entregue para você enquanto espectador. Você já sabe algumas coisas que aconteceram, né? Porque a história começa no presente e ela vai se destrinchando, mostrando pedaços do passado, volta 4 anos, depois volta 10, depois volta mais, enfim, né? E você vai encaixando as peças do quebra-cabeça e tudo faz muito sentido, nada fica confuso, tudo fica muito coeso até o desfecho, e isso é muito bom, né? Diretores que tiveram muito sucesso em filmes não lineares, David Fincher, Christopher Nolan, Então a gente já começa vendo o filme com o Nando saindo da prisão. Ele ainda é um cara de 30 anos, mais ou menos, e em seguida a relação dele com a mãe e com o irmão mais novo, que começou a dar trabalho, mas sendo que ele era um moleque de gente boa antes. Isso já fica estabelecido. E depois a gente conhece um pouco a história da Erika, que é a Natália Dill. Então, através desse começo com o Nando, a história vai abrindo o leque dela. Aí, então, voltamos aí uns 4 anos, né, no passado, e a gente vê a Natália Dill como Erika, já uma DJ mais ou menos estabelecida em Amsterdã, encontrando com o Nando. Eles se conhecem na balada, ela tocando, ele ali dançando, e aí já acabam ficando, o filme já mostra as primeiras cenas de sexo, que são muito bem feitas. Quem não viu sobre Ninfomaníaca pode ver aqui, tá? Eu acho que tá no mesmo nível, só para um efeito comparativo de execução de cenas de sexo, que não vai chocar os puritanos, mas é muito bem feito, né? O brasileiro, querendo ou não, sabe fazer cena de sexo de um jeito muito convincente, né? Esses detalhes que eu estou colocando é para você ter uma noção do que o filme vai trabalhar como elementos visuais, mas não exatamente é o foco, né? O sexo ele tem uma importância sim no filme, principalmente no clímax, mas ele não é usado gratuitamente na história, ele faz parte da história. Isso é bacana também, porque alguns filmes nacionais, principalmente os um pouco mais antigos, eles ficaram um pouco estereotipados, até pejorativamente, como só tem sexo, só tem bunda. Não, esse filme tem um propósito nesse sentido, né? Eu frequentei poucas raves na minha vida, isso há mais de 12 anos, e eu consigo enxergar isso no filme como realista e não como uma visão de alguém que não entende a rave. Então o filme ele consegue realmente mostrar esse universo. Eu morei com colegas que eram frequentadores de rave, até hoje são, e eles adoraram o filme principalmente pelo cenário, porque realmente raves são dessa forma e também não tem muito segredo, né? Eu até acredito que o filme possa ter sido filmado no meio de uma, porque eu não sei se eles teriam como investir em tantos figurantes numa estrutura daquela. Eu acho que foi aproveitado, né?
mas eu posso estar enganado. Isso também não é relevante para o que eu estou falando aqui. Também temos cenas dos dois se conhecendo. Ela tem um filho de cabelo castanho claro e você já entende que é filho dele. E ela comenta que parece já ter conhecido ele antes e ele também. Só que ele, o Nando, leva isso para um lado mais romântico, mais simbólico, né? De que, pô, já conheci você nas vidas passadas, ou realmente você é familiar porque a gente está se dando muito bem. E não, de fato eles se conheceram. E isso não é um spoiler, isso já fica claro nos primeiros 30 minutos de filme. A personagem diz isso para ele de maneira aberta, sem entregar, porque ela nunca consegue completar o que ela precisa dizer, sempre tem alguma coisa que está acontecendo ali. E ela não conta, mas você já entende que aquele filho é dos dois, mas você não entende como eles se encontraram. Então a história vai voltando no tempo para mostrar isso pra gente. E isso funciona, isso é executado de uma maneira muito boa. Aí voltamos mais um tempo aí no passado, não sei se uns 6 ou 7 anos, considerando que o molequinho, filho dela, tem mais ou menos essa idade. E a gente vê ela com a amiga dela, a Lara, interpretada pela Lívia Bueno. Linda também, tá valendo. E elas estão indo para uma rave muito famosa lá no Nordeste e já vão comprando drogas pelo caminho, tendo as bads, tendo, né, a curtição, todo. E pô, uma puta festa, o caralho. E ele também tá lá com um amigo dele. São todos jovens, na faixa de uns 20 anos, né? E já são frequentadores de rave, aquela coisa. E pô, tá rolando toda a rave, tá rolando toda aquela história. E daí a história do filme volta pro presente, volta pro futuro. Ela fica dando uns saltos, mas você já vai entendendo a história toda. Enfim, o que rola? Os personagens acabam se conhecendo de maneira inusitada. E quando finalmente rola o sexo do Nando com a Erika, que era para ser uma homenagem, a Lara tem uma overdose e morre. E a cena dela tendo overdose é muito impactante, porque enquanto ela está tendo overdose fora da barraca e sendo socorrida, os dois estão tendo uma cena de sexo linda, incrível, pá, aquela coisa. Então tem esse contraste também que foi pensado para dar esse choque, né? Mas é um choque com propósito, né? Ao mesmo tempo, o Nando perdeu o pai, que era mergulhador, porque o pai foi um dia mergulhar e não sei o que, apagou e sumiu, o corpo não encontrou. Fez isso com que o irmão mais novo ficasse meio traumatizado e o Nando, na ocasião, não estava junto quando o pai faleceu, porque ele tinha ido para essa rave que ele passou alguns dias e foi onde ele conheceu a Erika e foi onde provavelmente ele a engravidou. Por que ele não se lembra dela? Porque ele estava drogado. Ela estava um pouco menos chapada, então ela se recorda dele, né? E sabe que ele é o pai do filho. E nessa mesma noite ela tocou e um agente descobriu ela ali e começou a agenciá-la para o Globo e ela foi parar em Amsterdã, onde ela mora até então com o filho. E no começo do filme a gente viu que os dois se reencontraram, mesmo que o Nando não soubesse que ele já a conhecia e que ele era o pai do moleque. E o filme acaba sem que ele descubra isso, mas deixa essa intenção de que agora é a chance dele saber. Existem vários momentos de gravidade e a gravidade eu acho que é uma coisa, é uma assinatura muito particular do cinema nacional e eu acho que o cinema nacional sabe fazer isso como poucos, né? De dar uma sensação de gravidade aproximada, de que realmente uma merda vai acontecer e ela acontece. Temos isso em Cidade de Deus, Tropa de Elite e tantos outros filmes onde você vê e parece que quando acontece uma morte, um acidente ou uma briga, parece que é mais próximo, não só por serem atores nacionais ou pelo filme ser no Brasil, mas é a maneira como os diretores brasileiros enxergam essa coisa, de como eles colocam isso nos ângulos, como o roteirista pensa isso no texto. Eu acho que fica menos ficcional e fica mais realista. O brasileiro é muito bom nisso. E esse filme, ele traz essa sensação de gravidade. Mas tirando a overdose da Lara, não temos nenhuma morte mais relevante. Não precisa, o filme não quer esse foco. Tem outros sentidos de gravidade, como briga entre amigos, como briga entre casais, como briga entre irmãos, vários tipos de desentendimento em vários níveis, só que em patamares diferentes.
Porque a Erika tem a memória, tem o filho, tem o dinheiro, tem o sucesso, tem a carreira, está estabelecida na vida, mas ela possui as perdas. E ela nos sets dela, enquanto DJ, ela tira 1 minuto do som, diminui o baixo, alguma coisa lá, como se fosse 1 minuto de silêncio, mesmo no meio do som. Né? É imperceptível para a galera que está pirando no som lá. Mas isso acontece. E o irmão mais novo do Nando percebeu isso, na sensibilidade que ele tem, no momento que esse personagem também tem a redenção. Então todos os personagens estão nesse filme para terem uma redenção dentro de suas próprias histórias. E é por isso que esse filme é muito bom. Não é só pela rave, mas eu não sou de rave, eu não curto balada, eu não gosto de pegação, eu não quero ver esse filme, quero que se foda, eu não gosto de drogas, eu não quero... Não tem nada a ver, né? Eu também não gosto de futebol, não é por isso que eu vou deixar de ver um filme de futebol. Tá, já deixei de ver vários filmes de futebol por causa disso. Mas assim, vale a pena porque assim, se você não tem contato com esse universo, então vale você ver com uma visão distanciada, porque uma coisa que é muito boa nesse filme é o trabalho nos personagens. Os atores estão ótimos, eles sabem interpretar, eles parecem pessoas reais, eles não parecem atores de novela, porque atores de novela parecem coisas falsas interpretando. Você não vê um trabalho muito... Porque eles também não têm tempo de desenvolver, tirando um caso ou outro, né? A produção de novela é mais corrido. Mas ali no filme, nossa, tá muito bom o trabalho de todo mundo. Desde os mais novos até o pessoal mais velho. Tá um trabalho bem fera, assim. E é uma história de redenção. O Nando saiu da cadeia, ele foi preso porque ele foi para Amsterdã, na verdade, traficar. Ele veio trazer droga para o Brasil, foi pego no aeroporto Santos Dumont e se ferrou. Ele ficou 4 anos, aquela coisa, ele volta, o irmão já é outra pessoa, ele ficou distorcido, tanto porque perdeu o pai, quanto porque o irmão foi preso, então o moleque ficou meio xarope. Mas a essência de quem é o moleque não se perdeu, e esse moleque também tem um momento de redenção, né? Ainda que ele quase faz uma merda no final lá, e ele consegue escapar dela, né? Dá até a impressão que ele vai morrer ali no mar e tal, mas fica claro que no final ele conseguiu fazer o que o pai ensinou enquanto mergulhador, aquela coisa de nadar no mar, de ter o fôlego, toda aquela porra. Até o melhor amigo do Nando também tem a redenção, ainda que seja um personagem menor, ainda que seja um personagem mais errático, ele tem a redenção com o Nando depois de algumas coisas que aconteceram. Ainda que o final dele não seja tão positivo assim, porque ele vai preso, né? Mas todas as histórias se fecham, todas as histórias se concluem e tudo funciona. E é um filme que tinha tudo para caminhar para uma história trágica, que tinha para chegar ou em alguma coisa trágica ou uma coisa muito triste, e não. E mesmo assim, o Marcos Prado, o diretor, ele dá a recompensa, pelo menos para esse casal que tanto sofreu e que tem uma química tanto dos atores quanto dos personagens em si, e funciona, e você acredita no romance deles sem ser forçado. Você consegue ver, pelo menos, um momento da sua vida semelhante àquilo enquanto casal. E eles têm a recompensa de novamente se reencontrarem, porque a Erika volta para tocar numa rave no Brasil, talvez no Rio de Janeiro, e ele tá lá e ele vai pra rave e encontra com ela e fica isso, um final de sugestão propondo um happy end. Então assim, Paraísos Artificiais é um filme que me surpreendeu. Eu não vou dizer que eu não esperava nada, eu só não fazia muita ideia do que era o filme, e quando ele começa eu também não entendo muito para onde ele quer ir, mas logo na primeira meia hora ele realmente mostra a proposta. É um filme de personagens, de bons personagens, uma narrativa não linear que funciona. Então para quem tem interesse de fazer isso na literatura, numa série, num filme, num curta, num quadrinho, de pensar numa história não linear e entender o que isso significa, eu recomendo que vocês assistam Paraísos Artificiais, que também é um ótimo título e tem vários significados nesse sentido, porque ele realmente sabe construir essa não linearidade e sabe construir ótimos personagens, né? Então recomendo. E é isso, criativos, então valeu. Se vocês gostaram, deixem seu curtir e se inscrevam no canal, divulguem pro pessoal e até o próximo Expresso.